São 22 horas em ponto. Estamos entrando no ar com mais um Brasil em Movimento, diretamente da cidade de São Paulo, para o estado de São Paulo e para o Brasil também, né? Temos aqui, como sempre, o apoio e a interpretação nas ruas, diretamente das ruas, da nossa repórter Lê Fidelis. Hoje o tema é o caos da maior metrópole do Brasil, da América Latina e uma das 3 maiores do mundo, que é São Paulo. Sabemos que São Paulo, como de resto, Nova York, Londres, Tóquio, Cidade do México, né, possuem características próprias, né? Algumas especialmente comuns entre elas, né? Como o caos no trânsito, né? O exacerbado movimento de carros, sistema de transporte de metrô superlotados, né? Ruas com seus problemas específicos de sinalização, pedestres, buracos nas ruas, iluminação. E São Paulo possui algumas delas, ou seja, essas características, de maneira muito contundente, forçosamente contundentes. Entre as questões que hoje vamos debater, são os buracos das nossas ruas, as avenidas, largas avenidas e ruas de periferia, que são geralmente cheias de lixo. Também temos as questões dos temporais de verão, né? Onde a superlotada São Paulo possui cheias que matam pessoas, destroem patrimônios, né? E temos, acima de tudo, a insegurança vigente, ruas mal iluminadas, o nosso transporte, que é um caos, os corredores de ônibus, que agora estão em número maior, mas que atrapalharam e muito o transporte individual, também que hoje está neste tema do nosso programa Brasil em Movimento. Não podemos deixar também de acrescentar que São Paulo possui características próprias, que é, no caso, uma das cidades mais caras do mundo, especialmente em alimentação e habitação, vestuário, né? E sabemos também que em São Paulo mata-se como na Guerra do Vietnã. Ou seja, as nossas polícias, o aparato policial, proporciona mortes em número realmente cada vez mais crescentes. Por isso, que hoje aqui gostaria de iniciar o nosso programa com a seguinte pergunta, que vamos, através da Lê Fidelis, fazer nas ruas de São Paulo, ao transeunte, ao habitante dessa cidade, aqueles que possuem carro e aquele que não possui, aquele que tem imóvel próprio ou que mora alugado. Perguntar: por que São Paulo, nossa querida São Paulo, é um caos? Lê Fidelis, vá às ruas agora e pergunte ao nosso povo por que São Paulo é a metrópole do caos. Vamos lá, Lê Fidelis nas ruas. São Paulo é uma cidade que cresceu desordenadamente e hoje sofremos com a má qualidade de vida. Começa agora o quadro Cidade em Movimento. Hoje, para você, por que São Paulo é um caos? É um caos porque eu tive há pouco tempo na Europa e eles acham que uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes já não é cidade, já é caos. E nós temos aqui quanto? 12, em redor 20 milhões. E é isso que atrapalha. Somos em muito e temos um menino aí querendo dirigir São Paulo, inventando coisas, enquanto o governo federal incentiva você a comprar o carro, ele quer que a gente deixe o carro em casa. Ele teve o topete de dizer que íamos fazer prédios sem garagens ou com a garagem única. Quer dizer, umas coisas tão absurdas e estamos na mão deles. Na mão desses moleques aí governando e achando que... E quem é a culpa de todo esse movimento? Eu me lembro que lá para os idos, não sei bem o certo,
dos anos 70, por aí, o prefeito de São Paulo disse que São Paulo deveria parar. E naquele tempo os prefeitos eram nomeados. Ele foi demitido no outro dia. Se chamava Figueiredo Ferraz. Foi demitido por senhor Laudo Natel, que esse era um absurdo. Pois em Milano foi feito isso. Cercaram Milano, quer dizer, Milano virou centro caríssimo, fizeram a Milano 2 pelos operários, a Milano 2, mas Milano continuou sempre com aqueles 1.800.000. E é uma cidade com a estrutura quase de São Paulo. E aqui virou caos, né, filha? Tem gente embaixo da ponte, tem gente embaixo... É isso. A minha opinião é essa. É um caos por vários motivos. Talvez o maior seja o trânsito. Que não anda parado de manhã à noite em qualquer lugar, não tem mais vias alternativas. Enquanto isso, o nosso prefeito vai aumentando IPTU, porque não vai resolver absolutamente nada e vamos continuar no caos. E o que você acha da nossa segurança? É péssima, né? É bom para a criminalidade, que aumenta cada vez mais. E as condições aí das nossas ruas e avenidas? Não dá nem para ver rua e avenida, porque são tão coalhadas de carro que a gente não consegue ver nem buraco. Porque eu acho que o trânsito está muito ruim, a saúde também. A gente fica na fila de espera para fazer um exame 1 ano na fila. Quando consegue fazer para uma consulta, para mostrar para o médico também demora. E tudo isso vai só piorando, né? E cada vez pior e a gente não vê melhor em nada. E a segurança aqui da nossa cidade? Também é um problema, né? A gente sai para trabalhar e não sabe se volta. Deixa o filho na creche, não sabe se vai voltar para pegar, não sabe como é que vai ser o final do dia. As manifestações, para melhorar, acaba piorando, porque acaba fazendo muita bagunça. Os manifestantes, né, não respeitam nada. E eu acho que só é pior, cada dia pior. E eu acho que depende de cada um para melhorar. Se cada um não tiver a consciência, não melhora. E o nosso transporte público? Nossa, às vezes eu fico meia hora para me conseguir pegar o trem para me ir embora. E eu acho também que devia melhorar muito, mas ninguém faz nada, né? Eu acho que cada dia é pior também. Olha, para mim tem muitos motivos, de muitos causos. Por exemplo, buraco na rua, tem muito buracado. Para mim a cidade de São Paulo no momento está um pouco abandonada. Transporte até que, vamos dizer, tá bom. Depois dos corredores, principalmente, melhorou. Mas buraco, a segurança principalmente, a gente não tem uma segurança mais adequada. A gente não tem mais não está conseguindo mais sair à noite, por exemplo. Tem medo, todo mundo tem medo hoje em dia em São Paulo. Para mim, o que mais me incomoda no momento é principalmente a segurança. E a questão da saúde? Também, eu acho que está um pouco abandonada essa área da saúde. A gente vê a reportagem uma atrás da outra, os hospitais estão abandonados. Tem muita coisa, o prefeito, o governador estão devendo muito para São Paulo. E a questão do trânsito na cidade, o que você acha que deveria ser feito até para melhorar? Olha, o que deve ser feito eu não sei. Eu acho que eles é que têm que mostrar para a gente o que tem que ser feito, que eu acho que tem que ser feito alguma coisa. Como eu falei, o corredor melhorou bastante, mas ainda está longe de estar uma cidade boa, vamos dizer assim, para se andar. E na educação? A educação falta muito. Eu acho que, principalmente na educação, estão deixando a desejar também. Neste primeiro bloco, vimos aí a opinião de alguns dos habitantes de São Paulo, de alguns amigos, já que o nosso programa é interativo. Estamos falando com o povo de São Paulo, não queremos falar aqui com autoridades, é com a comunidade. Nada de autoridades, aqui autoridade não é nada. Aqui nós queremos falar com a comunidade falar conosco, diretamente. O Brasil Movimento, São Paulo Movimento, é um programa interativo. Nós queremos tratar aqui do pouco lazer também que São Paulo possui. Onde se brinca aqui, né? Só nos estádios, no Ibirapuera, no Parque do Carmo, onde mais? Muito pouco, não é verdade? Por isso que nas minhas campanhas do passado, inclusive, eu sugeri a desapropriação, por exemplo, do aeroporto e transformar o aeroporto de Congonhas num grande parque, né? Onde se poderia ter lazer para o povo. Pessoalmente, na periferia, que pouco tem, como também no meu programa de governo passado, eu propus aqui que na região do Tietê, Parque do Tietê e do Pinheiros, tampassem os rios Tietê e Pinheiros e fizessem o quê?
zoológicos, parques poliesportivos, né? Transporte, tudo por cima, futurista. E aqui embaixo teríamos quadra de tênis, de basquete, quadra de futebol, bares a céu aberto, cinemas. O povo merece, na verdade. São Paulo é uma cidade lúgubre. Pouco temos de lazer para o povo, especialmente o povo de periferia, né, que nada pode pagar para diversão, mal ir ao cinema ou ir ao shopping, né? E aí, exatamente, um tema candente, né? Assim seria um corte transversal do nosso Rio Tietê e Pinheiros com o Aerotrem em cima. Projeto nosso, de Levi Fidelis, que estão copiando, que copiem para o bem do povo de São Paulo. Não tem problema não, né? Também nosso programa de governo, sempre eu trato aqui, né, da descentralização da cidade, onde exatamente levaríamos esses motivadores do caos, do trânsito, né, como a rodoviária do Tietê, levaríamos para Guarulhos, longe, né, onde proporciona exatamente fluidez no trânsito, né, não deixaríamos onde está no Tietê, no início do Tietê, né, do Rio Tietê, como também a CEAGESP, né, 70 mil caminhões que chegam ali por dia, ficaria também longe dali, se eu fosse prefeito, que ia colocar longe dali, colocar lá no Rodoanel, como também o nosso Congonhas, né, hipermercados e tudo isso aí. Além do mais, nós não deixaríamos os caminhões entrarem em São Paulo, ficariam tudo em volta até a noite, né? Ou seja, os caminhões não mais trafegariam dentro de São Paulo, cruzando a cidade de dia, só após as 20 horas. Então, nós sempre tratamos disso. Como também o caos do trânsito. Nós sabemos que a cidade mal iluminada, essa semana, por exemplo, aqui em São Paulo, tivemos um grave problema, exatamente, que é o dos semáforos, né, parados. Mais de 200 semáforos parados por causa das chuvas. Olha o caos que dá aqui. Uma foto aqui, aliás, a nossa câmera pega, né, aqui filma, né, o que nós temos aqui exatamente esse caos. Quando uma sinaleira para, um semáforo para, e não tem um guarda sequer aqui, orientativo. Não orienta nada. O que nós temos? Exatamente eu previ aqui ter. Os guardas, os chamados guardas orientativos, orientadores, né? No caso, um farol, não só os multadores, né? Isso que é importante. Então, por isso que nós queremos dizer que São Paulo é um caos. Ninguém se entende. Por quê? Primeiro, as autoridades não entendem o espírito, né, do serviço público, que é servir a população e ver os problemas com antecedência. Por isso nós somos, uma vez mais, às ruas de São Paulo e perguntamos ao nosso povo, ao paulistano, a quem aqui habita, a quem já nasceu aqui ou quem não nasceu, mas veio e é paulistano de coração. Por que São Paulo é um caos? Cite algum dos problemas do porquê que São Paulo é um caos e também, quem sabe, algumas soluções, né? Lívia Fidelis, nas ruas de São Paulo, uma vez mais. Vamos lá, Lívia. Para você, por que a cidade de São Paulo hoje é um caos? A cidade de São Paulo, ela padece de falta de planejamento. É uma cidade que cresceu desestruturada, sem um planejamento efetivo, e o resultado prático é o que nós assistimos hoje. É a falta de transporte, a falta de habitação e saúde. E a parte de educação? É um pilar também considerável. A parte da educação faz parte desse contexto de falta de planejamento. O país precisa de uma outra vocação democrática que aperfeiçoe, na verdade, a nossa contribuição para a democracia através do voto. Eu acho que muita boa parte da população brasileira não tem a representatividade devida no voto. E aí está o reflexo incidindo dentro do contexto municipal como o caso de São Paulo. Você teria alguma solução para a nossa cidade, seja na parte de estrutura ou na gestão mesmo pública? Acho que, independente do problema pontual do município de São Paulo e dos outros 5.500 municípios espalhados pelo Brasil, nós temos, na verdade, um problema relacionado ao aperfeiçoamento do nosso princípio democrático. A população não é devidamente representada. Então nós precisamos aprimorar, nós precisamos reformar a nossa instituição política e a partir daí começar a fazer um planejamento que vai chegar nos municípios de uma forma muito mais estruturada. Tá certo, muito obrigada. Sim, o brasileiro não sabe gerenciar, gosta das coisas limpas, arrumadas. Ele não se preocupa com limpeza, que é uma das coisas que mais me irrita em São Paulo, é a limpeza, a falta de limpeza. Você olha por essa praça, você acha que essa praça tinha que ser assim?
É difícil, né? Então você vê que ninguém está preocupado, e muito menos a prefeitura em educar, em mostrar para as pessoas como tinha que ser. Então não é à toa que as pessoas confundem educação pedagógica com educação de casa. Se a pessoa não tem boas maneiras e educação de casa, ela vai fazer da vida dela um caos, né? E a parte de segurança da nossa cidade? Também, mas a segurança é quase que mundial, né? A questão de segurança também a gente não pode dizer, porque São Paulo até aqui é uma das cidades mais seguras em termos de Brasil, né? Mas que poderia ser melhor, não resta dúvida, né? Como uma reforma política também seria bem interessante, mas a qualidade de vida em si, eu acho que São Paulo não é mais tão atrativa quanto era antes, entendeu? Eu acho que ela podia ter mais pontos de lazer, podia melhorar um pouco essa parte do trânsito, seria bem interessante. Isso acaba deixando as pessoas mais estressadas e cada vez mais com vontade de conhecer novos lugares que não seja São Paulo. E a questão da nossa segurança aqui na cidade? Esse é um problema muito sério, né? Que precisa ser resolvido. A segurança é o básico, né? E como a gente não tem tanta certeza de que a polícia está ajudando ou colaborando, a gente acaba ficando difícil. Eu mesmo me sinto um pouco lesado com relação à segurança. Eu não me sinto tão seguro em São Paulo como eu gostaria. E a questão da saúde? Saúde também é um problema muito precário, né? Infelizmente. Tem N pessoas que precisam do acesso à segurança, né? Do acesso à saúde, desculpa, e eles não conseguem esse acesso, né? Então seria interessante que as pessoas, que a política no geral ajudasse bastante. São itens básicos, né? Saúde, segurança, educação. São problemas assim, sérios e precisam ser resolvidos logo. Devido a vários fatores, né? Trânsito, um caos, lixo todo canto. Os asfaltos das ruas estão precários, né? Cheio de buraco. A marginal não tem condições de você utilizar ela ultimamente. Você gasta uma média de 2 horas para ir em determinado canto, você gasta 15 minutos. Está um fiasco São Paulo. Não tem condições mais. Tem que achar um meio de arrumar, sei lá. É tanta coisa, né? E a qualidade do nosso transporte? Eu ainda não vejo melhoria nenhuma, né? Eles falam que está melhor, mas não vejo nada de bom ainda. Está precário ainda. A parte de segurança? Péssima, né? Ninguém confia na polícia ultimamente. Está péssimo. E a nossa educação? Pior ainda, viu? É a lei do mais esperto no trânsito. Educação ninguém tem. E olha que eu dirijo o dia inteiro. E a saúde? Piorou. Você vai no hospital, você fica 2, 3 horas para morrer na fila. Isso é o que dá. Não tem condições. Eu acho que o Haddad está começando, né? Mas vamos ver, né? Tem muita gente contrária a ele, né? Mas eu acho que vamos ver o que ele vai fazer, né? É que ele não pode esquecer da classe média, né? Que a classe média é que paga IPTU, né? Que gosto muito dele, mas o Serra foi um bom administrador, o Kassab também. Tem que administrar direitinho a cidade. Não pode faltar remédio, médico, hospital, escola, entendeu? E essa invasão também da periferia ao centro, isso é muito desagradável, né, meu? Isso aí também... Essa invasão aí é o caos, isso que é o caos, né? Essa massa de gente fora do capitalismo selvagem, né? Pessoas que estão fora da sociedade tem que ter... Não sei se tem banimento, alguma coisa assim, mas tem que ter uma ajuda, né? Ajuda assim de sair daquele pedaço. Tem muita gente na rua que é do bem, tem muita gente que é do mal. Essa daí tem que tirar mesmo. Eu acho que o Brasil tá bem e tem que ter eleições, tem que ter muito, pensar também que o PSDB fez muita coisa boa, fez o real. E tá aí o real, não acabar com o real, acabar com a inflação, que a inflação tá muito alta, entendeu? E eu acho que eu moro numa classe média, eu moro num bairro e sinto a violência no meu bairro, entendeu? A fome também, não pode o povo passar fome jamais, o povo passar fome. É fome e remédio, eu acho que o Alckmin tem que ver isso, tem que ter bom prato também em todos os lugares. Eu acho que na questão do transporte público, que os ônibus demoram, às vezes demora muito no ponto, eu saio do serviço meia-noite,
vou pegar o ônibus, às vezes demora 1 hora, 2 horas para passar o ônibus. Nessa questão e na questão da educação também, várias questões que tem aí, porque São Paulo precisa melhorar muito. As ruas, tem muito buraco nas ruas, falta pavimentação nas ruas também. Na parte de segurança tem que melhorar bastante, até que na iluminação, até onde eu moro, eu acho que é bem iluminado. Agora tem muitas ruas também que precisam de iluminação também e questão de segurança falta muito. Porque eu acho que um absurdo também a segurança das ruas de São Paulo também, falta muita coisa a melhorar. E a sua qualidade de vida? Oi? Qualidade de vida. Eu acho que a qualidade de vida minha é estável, eu não tenho o que reclamar. Parte de lazer, falta lazer aqui em São Paulo? Na onde que eu moro falta um pouco, né? Não tem muita área de lazer, igual aqui pro centro, mas ainda mesmo assim ainda está razoável na parte de lazer. Tá certo, muito obrigada. Como vocês puderam ver, né, o caos de São Paulo é interpretado pela população e damos sequência falando de habitação. Habitação cara, caríssima, das mais caras do mundo, 1 metro quadrado de São Paulo, custando às vezes até 20 mil reais. Aliás, é caro demais, não é não? Periferia, às vezes se paga 7, 8. Aqui nos Jardins, 20 mil reais, né? Metro quadrado. Construção caríssima, né? Para se morar em São Paulo, e Brasília, Rio de Janeiro, são as cidades mais caras, das mais caras do mundo, entre as 10 mais caras do mundo, né? Um quartinho desse tamanhozinho custa o quê? 1.000 reais. Desse tamanhozinho, 4 por 3 no centro da cidade. E agora, né, pior disso tudo, ainda vem aí o IPTU, né? Caríssimo, aumentou aí na faixa, olha, e o Ministério Público está atrás, hein? Quer barrar um aumento do IPTU de 25% do Haddad para residências e 35% para a área comercial, que vai esvaziar o centro da cidade, vai esvaziar, não adianta o Haddad vir dizer que não, mas vai esvaziar sim. Praticamente nos lugares que o PT perdeu, que ele aumentou mais, né? Ainda jogou aí mais algum lugar ou outro, Parque do Carmo, aquela região ali, diz que até a Cachoeirinha chegou a 20%. Área comercial caríssima, né? No centro da cidade vai se esvaziar muito, seja para prédios, salas, comércio, né? Tem que pagar caro, 35% e depois no ano que vem mais 10%, 2014, 2015, 2016, 2017, dá um total de 75%. O senhor Haddad bolou o seguinte: vamos aumentar de acordo com a valorização do imóvel. Se esquece que quando você vende imóvel, você paga o ITBI, que é Imposto de Transmissão, né? ITBI, e mais Imposto de Renda. E ninguém vende imóvel toda hora, ao passo que a sua renda não acompanhou de ninguém, nem salário, nem ganhos, no máximo 10% ao ano, né? Uma pessoa ganha a mais. E aí está o senhor Haddad, né, fazendo as maldades que está fazendo, interpretando que pela lei de 2009 lá poderiam fazer essas subidas de acompanhamento e valorização dos imóveis. E quando desvaloriza também. Se esquece que muitas vezes você tem destruição, você tem problemas de condomínio, né? Vazamento, você paga tudo. As ruas esburacadas, falta de iluminação, como eu disse, né? Isso na habitação. E se formos falar agora com relação ao caos que nós temos na corrupção? 500 milhões, hein? Esses últimos fiscais tiraram aí do povo, está aqui nos jornais, ó. 500 milhões, promotoria vai, isso aqui é do IPTU, né? Promotoria agora quer barrar o IPTU e também temos agora, aqui temos que investir 40 fiscais do Haddad, está aqui nos jornais, ó, 40 fiscais que roubaram 500 milhões do povo de São Paulo, R$500 bilhão, R$500 bilhão. A administração Kassab e Haddad. Então, o povo também reclama. Nós vimos alguém já falar sobre questão de corrupção também, né? Enriquecimentos ilícitos, né? Tem até a secretária aqui do senhor Haddad metido nisso e tal. Vereadores tucanos até querem fazer CPI. Uma coisa é certa, o povo de São Paulo está descontente. E se não fosse apenas isso, olha aqui um flagrante de um buraco aqui, ó. Já tá fazendo um ano um buraco lá nos Jardins, área nobre de São Paulo. O buraco está fazendo um ano de aniversário e o senhor Haddad não tampa. Um ano, está aqui. Ali na Alameda Lorena, próximo a Paulista. E buraco não falta na periferia, gente. Que, aliás, é um buraco só, né? Ruas buracadas, né? Saúde nem se fala. O povo está contente com saúde? Se paga altos impostos, né? Bagunça nas ruas, né? A educação, como é que está? A
Educação. Não temos creches suficientes, não temos escolas, né? Suficientes para os nossos filhos, né? E a iniciativa privada, quando tem os colégios, são altíssimos os custos. Uma criança hoje não estuda por menos que R$1.000 por mês, num colégio de boa graduação, um menino de 6 anos, 7 anos. Na creche paga R$100, né? R$100 em média, né? Para uma criança ficar por dia, muitas vezes, né? E a gente sabe que a mãe pobre, a mãe que precisa trabalhar, tem que deixar muitas vezes até com uma vizinha que fica com vários filhos para tomar conta, já que a prefeitura não proporciona creche suficiente. São mais de 100 mil vagas de déficit em São Paulo que nós temos hoje. Carestia de alimentos faz parte do caos. São Paulo é caríssimo, mais caro que o Rio de Janeiro para se comer, né? Não é só aqui na área central que é caro, um contrafilé, um bife, um franguinho. Frango, por exemplo, há anos atrás era R$1 o quilo, hoje está o quê? 4, 5. São absurdos. Comer em São Paulo é um absurdo. Por isso que hoje nós tratamos exatamente com Lívia Fidelis, nas ruas de São Paulo, ouvindo o povo do caos que é essa cidade. Uma cidade metrópole da América Latina, metrópole do Brasil, metrópole do mundo, que é São Paulo. Cidade que é um caos, e um caos que pode se transformar numa bagunça total, cada vez mais generalizada, se não dermos um jeito. Mas para começarmos, teríamos que ter um bom exemplo das nossas autoridades, que proporcionariam, com certeza, com um bom exemplo, a que a população sobrevivesse melhor e suportasse as agruras do seu dia a dia. Porque para ir trabalhar se leva 2 horas, para voltar do trabalho mais 2, para ir estudar se levam 2 horas, para voltar da escola se levam 2 horas também, né? Para o lazer, nem existe. É uma cidade que é um verdadeiro caos. Não podemos esquecer que o nosso programa Brasil Movimento, exatamente para você acessar e ter os programas, o atual e o passado, você tem que acessar www.brasilemmovimento.tv.br e você terá os nossos programas na íntegra, desde o primeiro programa até este atual, este que está sendo exibido neste momento. Quero agradecer a todos por terem acompanhado o nosso programa uma vez mais e agradecendo a Lívia Fidelis, a nossa repórter, por ter ido às ruas coletar as informações do nosso querido povo. Olho no olho, porque estamos aqui para servir a comunidade. Brasil Movimento, aqui se encerra, desejando um forte abraço a todos do Levi Fidelis. Pai, até o próximo programa. Muito obrigado.